Olá, meus amigos. Sou Anderson Rodrigues, do De Tudo Um Pouco, o podcast que está chegando aí com tudo. Você já conhece a UserDrive? Parceira do nosso canal, a UserDrive é uma empresa de mobilidade urbana que oferece um meio de transporte seguro, econômico e ágil para os passageiros. O diferencial é oferecer corridas com preço acessível para os passageiros e ganho justo para os motoristas. Ganhe um super desconto na sua próxima corrida com a UserDrive. Confira o nosso link aqui, tem um presente para você. Olá, meus amigos. Estamos iniciando aqui um novo canal, né? Ou seja, um canal para levar as informações a vocês. Nesse mundo de fake news, nesse mundo que a gente não sabe em que acreditar, então a gente está trazendo para vocês aqui um programa que vai ser semanal, de tudo um pouco, um podcast. Vamos ter gente aqui falando de tudo, né? Da enfermagem, psicólogo, de saúde, de moda, de comida, de música. Ele vai ser um programa para a gente realmente discutir de tudo um pouco, como o mesmo nome já diz, né? Então, eu sou Anderson Rodrigues, sou enfermeiro, sou na presidência do Sindicato de Enfermeiros, mas hoje estou aqui realmente, né, como uma pessoa que quer levar um pouco de informação para vocês, informações para vocês que estão aí, que seguem a nossa página, que seguem o nosso Instagram, o nosso YouTube, o nosso Facebook. Então, vamos começar hoje aqui as transmissões, né, trazendo aqui uma advogada, né, uma amiga que eu tenho comigo aqui já há um certo tempo já, a doutora Larissa, né, que ela está com a gente aqui já há um bom tempo, né. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, Anderson. É uma pessoa que tem uma vivência muito boa dentro do mundo, desse mundo nosso, né, jurídico, né, desse mundo jurídico sindical. E é importante, né, a gente trazer pessoas, né, que possam realmente trazer as informações que a gente possa confiar, porque é importante a gente sempre ressaltar que fake news, né, não é coisa do passado, está aí ainda, né, então a gente tem que quer ser uma referência para que você possa assistir os nossos podcasts, nossos videocasts, como alguns chamam, e possam também ter a noção do que a gente está falando aqui. É verdade. Então, bora lá começar. Larissa, fala um pouco de você. Quem é a Larissa? Bom, Larissa, eu sou advogada, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho. Trabalhei mais de 10 anos em sindicatos, a maior parte em sindicatos da área da saúde. E agora eu estou iniciando uma nova jornada no Conselho Regional de Psicologia como assessora jurídica, ainda dentro da área da saúde ainda. Isso, mãe também Mãe do do Augusto. Augusto. Inclusive está da nossa sala ao lado aqui, né? Porque a gente tem que trazer um ambiente realmente que possa acolher essas mães que lutam muito mais do que a gente, a verdade é essa, né? Com certeza. Larissa, falando do piso, né, que a gente não tem como fugir disso, né, que a gente está, vamos falar diretamente hoje para o trabalhador enfermeiro, né, e também para outras categorias também que correspondem a piso aí, que tem o seu piso aí, está na luta para que seja pago corretamente, né. É, estamos hoje, dia 2/10, né. Quem não pagou o piso ainda, né, e quem não recebeu o piso, quem não pagou tem que pagar, e quem não recebeu vai receber? Pois é, tá complicado, né? Vamos dividir. Quando a gente fala do piso, que é a Lei 14.434 de 2022, quem é funcionário público, né, servidores e contratados de prefeituras, municípios, governo federal e filantrópicos, majoritariamente SUS, já estão recebendo que o repasse passou. Agora, quanto à relação aos funcionários privados, a gente tem que pensar, Anderson, que a decisão do STF, que foi publicada em junho, passa a valer agora para 5 de outubro, que seria o pagamento da folha, ou seja, a contar da folha de setembro, pagamento de outubro. Então, teoricamente, todo mundo deveria receber agora em outubro, mas a gente sabe que não vai ser dessa maneira, infelizmente. Então, Larissa, a gente vê muito aí com trabalhador falar muito vai muito nessas páginas, né, e comenta, o que o sindicato vai fazer? Então vamos entender algumas coisas que a gente tem que falar, né? A gente não tem como fugir de alguns detalhes. Principalmente, o trabalhador ele tem que entender que ele tem que fortalecer o sindicato. O seu sindicato. Se ele gosta de mim, se ele não gosta, se ele gosta de sindicato, se ele não gosta, a gente tem que é a parte disso. Nossa, mas ele tem que fortalecer. Por que eu falo isso?
Nós estamos falando de um sindicato que representa 853 municípios, né? E, né, vamos dizer aí, já deveriam estar cumprindo, né, em grande parte o pagamento. Então a gente tem que fiscalizar isso, a gente tem que entender se os descontos que estão sendo feitos nessa folha que está sendo pago, esse retroativo de maio, né, se ele está correto, se os encargos estão corretos. Então a gente precisa de pessoas, a gente precisa de advogados, a gente precisa de pessoas para estar recebendo essa documentação, estar preparando a documentação para que o jurídico possa analisar e precisamos de mais jurídico. Nossa, então ele tem que sindicalizar, ele tem que fortalecer. Aí vai assim, mas eu pago o sindicato, né? Eu pagava o sindicato. Não, pagava, né? De 2017 não é obrigatório mais. Então, assim, isso a gente está falando a nível de servidor. Então, ele tem que entender que o enfermeiro, ele precisa fortalecer o seu sindicato, ele precisa confiar quando a gente pede uma documentação, um contrato de trabalho, um termo de posse, para a gente entender como que ele vai trabalhar nesse contrato com o servidor, e o contra-cheque dele, não só a loteria, outro contra-cheque, porque ele tem que entender que isso a gente não vai passar isso para frente, a gente vai conferir a documentação para a gente ver se está correto, né? Então, quando a gente pede isso, a gente vai passar para o advogado, ele vai fazer toda a análise e vai dar uma devolutiva para nós. E a gente tem que entender que sindicato, ele é do lado do trabalhador. Pode não gostar, pode não achar, a gente está aí, né, lutando, né? Bem ou mal, a gente está lutando. Né? A gente faz muito com o pouco que temos, né? Mas, cortando essa parte já, falando disso, né? A gente tem que falar, a gente tem que vender o nosso peixe, a gente trabalha muito, né? Apesar de muito, mas a gente trabalha muito, né? A rede privada, né? A gente está aí fechando, tentando fechar acordos, né? E a gente está sendo procurado por algumas empresas agora, porque não foi fechada a convenção. É importante ou não fechar acordo coletivo, Larissa? O acordo e a convenção coletiva é a segurança de que os direitos trabalhistas eles vão ser cumpridos e nós vamos ter uma facilidade maior de correr para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Quando eu tenho uma convenção, um acordo vigente, eu delimito e agrego mais benefícios àquele trabalhador, além dos, já de maneira geral, que existem dentro da legislação. Especificamente quanto ao piso, quando a gente fala da decisão que sai novamente, a gente vai falar muito dessa decisão do STF, ele determina que as empresas das redes privadas teriam 60 dias para negociar. Ah, mas os 60 dias é para não pagar o piso? Não. Era para que, de alguma maneira, esse piso fosse negociado para ser cumprido de uma maneira com impacto menor para as empresas. O que aconteceu é que a maior parte das empresas não procurou. Então, agora a gente está tendo uma procura grande, vamos dizer quase desesperada, porque se vence esse prazo, o piso passa a ter que ser cumprido, não existe mais negociar. As negociações que nós já estamos em andamentos, que já foram fechadas, sempre vão respeitar o piso. Nós não vamos fechar a negociação abaixo do piso. O piso é direito, o piso está garantido, ele vai ser cumprido. O que se pontuou muito na rede privada é sobre o escalonamento, ou seja, vamos diluir esse piso para que ele seja pago? Ok, mas o cuidado do sindicato até o momento que ele vai chegar ao final do piso, qualquer funcionário que for dispensado vai ter que ser dispensado em cima do piso para que ele não tenha prejuízo. 2, além do escalonamento, eu tenho reajustes durante esse escalonamento para que eu também não tenha uma defasagem desse piso, porque se ele chega ao final de 12 meses, de 18 meses para ser pago, eu tenho toda a inflação, toda a perda durante esse período. Então, eu preciso ter reajustes, porque senão, no final desse período, ele vai estar tendo um piso que já vai estar completamente defasado. Então, o sindicato tem entrado para as negociações com esse pensamento. Eu vou tentar resguardar da maneira maior possível os enfermeiros para que o piso seja garantido e com a assinatura de um acordo ou uma convenção, para me judicializar é muito mais fácil, a gente falando desse estado continental que nós temos, do que para identificar que o hospital a 1.000 quilômetros quase ainda não está pagando. Então, além da importância do acordo, é o que você disse, a importância do trabalhador buscar um sindicato, informar o que está acontecendo, mandar um documento. O sindicato é, por lei, obrigado a manter sigilo.
Nós estamos pelo trabalhador e para o trabalhador. Então, ter essa dimensão de que quando você entra em contato, a gente solicita um documento para que seja possível realmente ter alguma manobra para poder defender aquele direito que está sendo lesado. Então, pessoal, a gente viu aí, né, que é devido, né, e vamos aceder, né. Agora, é importante também a gente ter algumas questões, né. Por exemplo, se nós entrar com ação de cumprimento, né, isso, não fechar acordo, porque a gente é questionado muito, mas já passou o prazo de negociar. Aí eu vou lá no Instagram e discuto com o trabalhador e falo com ele, olha, já passou, só que a gente tem que entender que mil vezes negociar esse piso, né, dentro de uma realidade, pode a gente vai negociar para 2, 3 anos, mas a gente negociar, né, e ter a certeza que a gente vai receber daqui a um ano, vamos supor, ou nós pegarmos e aí entrar com uma ação e deixar para um juiz decidir, né, para uma pessoa que não conhece a enfermagem, não sabe como foi feita essa luta, como é essa luta, né? E sabe-se lá quanto, 2, 3 anos, né, Larissa? A judicializar nesse caso é bem mais complexo, porque a gente não sabe como vai ser a definição. Mas como você bem ressaltou, eu não vou fazer um parcelamento de 3 anos, ou como teve uma proposta quase, vamos dizer, imoral de um sindicato, de colocar em 5 anos esses parcelamentos e simplesmente diluir sem essas recomposições. Isso o sindicato não vai pôr, mas o sindicato está em negociação desde que os direitos sejam resguardados. Tem algumas manobras que a gente está vendo que está acontecendo hoje, né, por algumas empresas, né, que é mudar o trabalhador, o CBO do trabalhador, mudar ele de função na carteira, né, querer colocar ele de PJ, o que mais que a gente viu nesses Alterar a dias? carga horária. Alterar a carga horária. A partir, né, de setembro para cá, qualquer alteração que fizer, é permitido ou não? A partir de junho, que foi quando essas manobras começaram, já não seria permitido. Se a gente for ser mais legalista ainda, a partir de maio, que foram alterações que foram acontecendo. Algumas a gente conseguiu identificar, né, e aí já oficializou, denunciou algumas empresas, alguns hospitais, conseguiu paralisar. A maior delas foi a troca da carga horária, ou seja, diminuir ou aumentar a carga horária, porque sabia que o piso ia ser proporcionalizado. Dispensar enfermeiros e contratar apenas técnicos e cargos abaixo. Então, nisso, a gente vai ter, começa a estar aí junto com o Corém, que é quem faz a fiscalização. Não adianta, né? O hospital pode tentar essas manobras, mas acontece que, como qualquer local da saúde, eu tenho os dimensionamentos, então não adianta dispensar todos os enfermeiros e contratar só assistentes técnicos. Então, isso tudo a gente está em conjunto com as outras instituições para a gente poder conseguir identificar e poder tomar as medidas. Quais são essas medidas? Denúncia ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, em casos já sem possibilidade de conversa ou de readaptação, judicializar mesmo, buscar através da justiça as correções. Assim como aconteceu com as dispensas em massas, né? Nós observamos que o número de homologações subiu muito, então também aí vem outras importâncias, quão importante é que as homologações sejam feitas dentro do sindicato, porque aí eu consigo identificar que um hospital que fazia 2, 3 passa a fazer 15. Não tem algo acontecendo. Então, assim, a partir do momento que nós observamos essas manobras, a gente começou a se movimentar, e não a partir de setembro, a gente está se movimentando desde maio, né, que é quando a gente tem esse primeiro aval. E outra questão, Larissa, o trabalhador, né, ele que trabalha sendo preceptor, em alguns onde vai uma esfera quase que docência, mas a gente sabe que o profissional ele tem que ter o seu porém para mostrar como faz o procedimento. Ou seja, ele vai fazer um procedimento dentro de um hospital, ele tem que ter o porém. Então, a partir desse momento, já figura
Ele tem direito ao piso ou não? Não, aí a gente fala que a gente está no limbo. Esses profissionais, eles são contratados como educação, eles são contratados como professores, como preceptores, então não se enquadrariam como enfermeiros, eles se enquadrariam como professores. A gente teria aí que ter uma análise, e aí seria um cuidado até para a gente ver se poderia modificar essa contratação, mas a início, 90% desses profissionais, cadastro profissional, né, o CPO, né, que é o ofício, é como professor, não como enfermeiro. Então, ele não teria direito a essa diferença. Mesmo ele precisando do forense específico, ele é necessário. Mas porque o trabalho dele não é 100% como enfermeiro, é assistência. Ele é como vocês chamam, um preceptor. O professor, ele está ensinando ali dentro da faculdade, muitas vezes esse hospital é dentro da faculdade, muitas vezes. Então, infelizmente, por isso que está essa divergência. Mesmo no setor privado, mesmo se ele for fora... Eles a gente tem analisado caso a caso. Nesses casos, a gente pede para enviar, para que a gente saiba como ele é cadastrado, como que são as tarefas dele descritas, para que eu saiba em qual campo ele está atuando mais. O da docência ou o da enfermagem. Tá. E a gente está afastado, né? E aqui o afastamento a partir do dia... Vamos supor que acontece alguma coisa comigo aí dia 10 eu me afastei. Como que fica a minha situação? Se não está alterado na minha carteira o piso, com o salário antigo. Pois é. Se da área pública afastou depois de maio, vai receber o retroativo. Se da área privada, infelizmente não, só quando retornar é que a gente vai ter essa diferença calculada e paga, porque o INSS, ele não é vinculado ao piso, ele vai ser vinculado a uma tabela onde é feita uma média da remuneração daquele profissional e daí o recebimento do auxílio. Então, por isso que ele não vai ter essa diferença. Né? Tá, e o piso, vamos supor, eu trabalho 30 horas semanais, então como que eu faço essa conta para mim saber se o piso está sendo pago corretamente pela minha empresa? O piso ele vai ser proporcionalizado à jornada constitucional, que é a maior, 44. Então, você vai ter que fazer o cálculo da sua hora trabalhada, para a gente fazer a hora trabalhada que é do piso. Para a gente já tem um cálculo que a média da jornada que a gente chama cheia, né, que é o 4.750, a hora está ficando em torno de 21 ponto alguma coisa. 69, isso. Então, você vai calcular a sua hora para fazer esse cálculo, para ver quanto que vai ser o piso. Tomem muito cuidado, eu digo aos enfermeiros, porque algumas instituições, alguns sites criaram algumas calculadoras e essas calculadoras não estão fazendo o cálculo corretamente. Isso tem gerado muita confusão. Cada remuneração de uma maneira. Não é uma matemática simples. Não é uma matemática simples. É uma regra de 3, mas não é só a regra de 3, né? Isso, o salário base vai ser uma regra de 3, mas vai depender de que contratação você está, quais adicionais você recebe, se tem adicionais por tempo. Então, não é um cálculo tão simples assim. Indicação, está com dúvida, não está conseguindo, entre em contato com o sindicato, que as meninas vão te auxiliar a fazer essa média para que você chegue mais aproximado do valor que seria devido. Não, pessoal, a gente sempre está repetindo, né, a necessidade de você fortalecer o seu sindicato, você fortalecer a sua categoria, né? Então, assim, pessoal, mas como que eu faço para me filiar, né? Hoje a gente está falando aqui, dia 2/10/2023, a gente tem um site, né? A gente é acho que um sindicato mais ativo, né? Em Minas Gerais, que praticamente postamos quase que tudo, não só a postagem do sindicato, mas também da Federação Nacional dos Enfermeiros, né, de todas as nossas redes sociais. Então a gente tem um site lá e lá em cima do site tem uma abinha lá, sindicalize-se. Então lá o valor hoje, a gente está falando dia 2/10, né, a gente paga 180 por mês, ou seja, R$15 por mês. Sim, eu acho que é muito pouco de dividir esse valor por 12, né? Porque para você fortalecer a sua categoria, para você se fortalecer, eu acho que vale a pena, até mesmo para você poder cobrar, né? A gente tem direito à voz, tem direito a voto, né? Tem direito a poder mudar alguma coisa, né? A gente abre muito a Assembleia para o trabalhador participar, mesmo que ele não seja filiado, até mesmo para ver se ele
ver a força ali, né? E ver a importância que é, porque para mim, como profissional enfermeiro, amanhã eu saio daqui e continuo sendo enfermeiro, né? Eu tenho meu serviço garantido lá, eu vou para lá, faço o que tem que fazer, né? E a vida que segue, né? Mas agora que a gente pretende deixar uma estrutura melhor do que a gente pegou, né? A gente já tem uma estrutura melhor, né? Mas a gente quer deixar uma estrutura melhor. Antigamente ninguém sabia quem era o sindicato. A gente já sabe, né? A gente tem nossos seguidores que estão lá, né? E a gente pede para você compartilhar esse vídeo, né? Mostra, mande, mesmo que seja para técnico, para auxiliar, para enfermeiro, né? Para acadêmicos, né? E é uma falha muito grande falar em acadêmico, né? Por que a gente não escuta falar de sindicatos na faculdade? A gente fala de Corém, fala de COFEM, fala de ABEM. Quem realmente, como se diz, né, traz o dinheiro para nós, que cuida, né, deveria ser forte, deveria ter, estar alinhado ali, né, para falar de direitos, né, é o sindicato. Pouco se fala. Algumas faculdades estão mudando. Inclusive, eu tenho um convite para palestrar numa roda de conversa que a gente vai ter esse mês, né? Mas é isso que a gente quer, né? Mas voltando aqui para nossa pauta, que também não pode se perder, né? Aí as pessoas perguntam, né? O que o sindicato vai fazer por mim? Né? E eu adianto que a gente não faz nada por ninguém. A gente faz com vocês. A gente luta com quem quem quer lutar. Inclusive esse mês, agora de outubro, devido ao piso, né, eu devo rodar um pouco os estados. Eu vou para a região centro-oeste, eu devo estar indo no norte de Minas, provavelmente vou estar também no sudoeste de Minas e sul de Minas. Então, assim, é importante acompanhar nossas redes até para saber datas e dar participar. Né? Por isso eu gosto muito de vídeo, né? Porque a gente mostra o rosto, né? Mostra quem é, e não fica muito no papel, não. Quando você vê na rua, você vai lá, você é um anti-sindicato. Então você não tem medo de conversar com as pessoas. A gente posta de vídeo por causa disso. Para saber quem que é que está falando, quem que é que está à frente. Mas voltando aqui no nosso papo com a nossa convidada, a Larissa, né? E, a gente já falamos já da carga horária, né? E aí a gente quer saber, né? Se não fechar acordo coletivo, né? Qual que é o prazo que a gente está pensando aí para negociar, para entrar com uma ação, né? Ou seja, qual que seria esse prazo, né? Quanto prazo a gente tem, né? É interessante entrar com essa ação, mas se não tiver algo, a gente já sabe com a grande rede de hospital, aqui já disse para nós que não vai pagar o piso que a gente está esperando, só essa formalização para a gente fazer essa denúncia aos trabalhadores, fazer essa denúncia ao Ministério do Trabalho e Emprego, fazer essa denúncia ao Ministério Público, né? E possivelmente uma ação coletiva. A gente gosta de esperar a negativa por escrito, porque de boca a gente pode falar e eles podem dizer, não, a gente vai pagar, inclusive já está pagando. Então a gente gosta de esperar. Né? Qual que seria, Larissa? Contextualizando, é porque às vezes as pessoas acham, mas o sindicato não fez nada ainda. Não, até porque para fazer eu preciso ter provas. Só o rádio corredor não resolve. Ah, vai pagar, não vai pagar. Se é só o rádio corredor, não resolve. Eu preciso do seu olerite provando que não pagou. Eu preciso de uma comunicação, de um ofício falando que não vai pagar, para que eu possa. E aí passar todos os trâmites jurídicos que são devidos e primeiro não vai ser ação, vai ser as denúncias ao Ministério do Trabalho, para a gente tentar uma conciliação e em caso de conciliação a gente vai direto para a Justiça. Ah, mas por que precisa dessa mediação, dessa conciliação? Por uma questão legal, em que a nossa legislação prevê que se eu for entrar contra um sindicato, por exemplo, patronal, que é o sindicato das empresas, eu preciso ter passado por essa fase, eu preciso que ele tenha anuência de que eu tentei negociar e eu tive uma negativa. Então, por isso. As grandes redes, a maioria já estão nos procurando, e aí, contextualizando mais ainda, você falou uma fala, eu vou complementá-la. O sindicato trabalha para os trabalhadores e com os trabalhadores. O Anderson pode achar que a proposta é ótima, mas se for numa assembleia e falar que não tá boa, não adianta, a gente não pode fechar. Por isso as assembleias existem, elas são legais, é para isso, por isso a gente vai lá e explica, contextualiza, pede a votação. Então, também é o peso que tem a responsabilidade de quem está participando. Não tem que entrar na assembleia para tumultuar, tem que pensar no que está sendo falado, escutar o que está, analisar a proposta e verificar. Infelizmente, nem sempre as propostas vão agradar a todos, mas a gente tem que ver dentro do todo se a gente está caminhando, se a gente está melhorando aos poucos, para que a gente consiga realmente chegar. Então, não fechou?
Nós já vamos. Qual que é o prazo? O prazo acabou, entendeu? Então agora a gente já está finalizando. Não fechou, formalizou, não pagou, mandou documentação, a gente vai começar esses trâmites para o que for necessário fazer. E é interessante que recentemente aconteceu isso, né? Nós fizemos uma assembleia que era assim, um espetáculo, um espetáculo também nem muito, né? Mas Era é boa, razoável. era boa a proposta, né? Que a gente só vê tanta coisa ruim quando tem uma coisa razoável, a gente até assusta, né? Mas foi isso mesmo. E levou pau. Eu falei, não, se essa assembleia aqui poderia, né, caminhar apontando. Mas foi ver, quem decide são eles, né? Pediu um prazo para colocar mais coisas e a gente hoje segue o que tem que ser feito, né? Por enquanto, as perguntas foram até boas, né? Até tranquilas. Agora a gente vai para umas mais. Com os detalhes mais técnicos. O que está acontecendo muito? Alguns municípios estão colocando para alimentação, estão colocando insalubridade, estão colocando é, tudo para completar o piso e colocando fica um valor menor para pagar. Você não consegue entender por que isso, né? Uma vez que o dinheiro está vindo da União, né, eles vão ter esse prazo para chegar até o, né, já foi pactuado que 3 anos vai ser recorrente essa negociação dentro desse fundo para enfermagem, mas alguns municípios estão fazendo isso, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que estão vindo com complementação, né? Estão pagando errado, diferente do que deveria estar pagando, né? Alguns estão recebendo, outros não estão recebendo, né? O que a gente tem, quais são as medidas que a gente tem que tomar nesse momento? Essa complementação do piso já vem com um questionamento do governo, diretamente do governo federal. Primeira maneira como ele fez o cálculo, né, usando os dados que precisou ser revisto 2, 3 vezes com dados que o município estava colocando. 2, que ele lança uma cartilha em que ele fala que vai ser pago como gratificação ou complementação, que não era para ser colocado como salário, e que algumas gratificações ou, vamos dizer assim, adicionais poderiam ser agregados ao salário para esse cálculo. Isso tudo está errado. Piso é salário base, então deveria ter ocorrido o cálculo da diferença do salário base, dali das gratificações que fossem utilizadas para salário, a partir do salário, elas serem calculadas em cima desse salário já corrigido, e dali as outras gratificações pagas. Então está incorreto sim, não deveria estar sendo feito assim. Nossa, mas o que eu posso fazer agora? A gente vai bater na mesma tecla. Eu preciso dos documentos, porque eu preciso saber como aquele município específico calculou. A gente já recebeu documentos de alguns hospitais filantrópicos que estavam descontando do profissional FGTS. Não, não se desconta do profissional FGTS. Está errado. A gente já recebeu outros, como você disse, colocando o auxílio alimentação para aumentar o salário, para depois calcular. Não, não pode. Então, a gente precisa dos documentos. Mas a gente ainda tem um ponto aí a aguardar, porque como a decisão ainda não foi definitiva pelo STF, a gente imagina que eles vão pegar esses pontos que ainda são omissos, ou um pouco cheio de névoas e esclarecer. Entre eles, de que o piso deveria ter sido calculado sobre o salário base. Então, já aproveitando assim, sobre isso que a gente observou em alguns municípios, é que eles pegaram essas diferenças com essas informações que vieram erradas e aí colocou profissionais de carreira, servidores que já estariam lá na frente dentro daquele plano de cargos e carreiras sem nenhum aumento ou com um aumento muito ruim. O correto mesmo deveria ter sido pegar a primeira remuneração, eu vou falar aqui o mais comum, seria um enfermeiro nível 1 e tal, dessa primeira remuneração calcular a diferença do piso e dela fazer todo esse escalonamento para as demais graduações dentro desse plano de cargos e carreiras e assim por diante com as gratificações. Eu acho, até agora nós não soubemos de nenhum município que tenha feito isso corretamente. E isso por uma sequência de pequenos erros. A gente começa com o fato do governo federal não ter calculado direito, em sequência de ter passado um material que não auxiliou os municípios e os estados nisso,
Então, a gente espera que consiga, aos poucos, ir revertendo esses erros. E a gente tem que entender também que nós estamos falando do quantitativo grande, né? Mais de 1 milhão de pessoas aí, né? Vamos colocar menos, né? Vamos supor que seja 700 milhões de pessoas, 700 mil pessoas, né? Que a gente fala muito hoje que tem 2 milhões e meio de pessoas de profissionais de enfermagem, só que a gente sabe que muitos não estão na área, muitos desistiram, até mesmo por causa dos baixos salários, né, e as condições precárias de trabalho. Então, vamos pegar aí que seja 1 milhão, né, que o governo está repassando esse dinheiro, que transita dos dois lados, tanto do privado como do público, né, e né, vai ter erro, gente. Então, a gente tem que ter a paciência, né, a gente falar essa calma, né, que é difícil falar de trabalhador ter calma, mas ele tem que ter a calma para a gente não estar perdendo prazo para correr atrás. Pelo contrário, estamos juntando provas para que as coisas cheguem de uma forma concreta no contra-cheque. Então, assim, a gente sabe que a gente queria que fosse um negócio fosse certinho e redondinho. Infelizmente, não é assim que as coisas acontecem. A gente sabe muito bem disso, mas nós estamos fazendo todo esse trabalho enquanto sindicato, com a nossa assessoria jurídica, né? As meninas que trabalham aqui, a gente pede para encaminhar os e-mails para elas, que elas vão separando e a gente vai dando continuidade, né? É, mas o que a gente precisa entender nesse momento é que o que a gente queria de fato era que o piso começasse a cair na conta do trabalhador, certo ou errado. E, daqui para frente, né, a gente consegue ir ajustando. Demora, né, mas não é, como se diz, né, não é tão difícil igual ter o piso. A gente já conseguiu, né, que esse piso de fato seja um piso, né, que o pendura e cai aí não seja contado como piso. Mas vamos lembrar que para o setor privado, principalmente, tem outras coisas que a gente tem que ficar atento. Né? A questão da insalubridade, que a vida inteira foi falado que deveria ser pago em cima do salário mínimo, né? E a gente até então concordava, porque como tinha um piso de parâmetro, né? Como que fica agora essa questão tanto do trabalhador do setor privado e das instituições filantrópicas? E outra briga. É porque o artigo que define a insalubridade define ela sobre o salário mínimo ou sobre o salário da profissional. Então, se eu tenho a declaração do piso, então, no nosso entendimento, ele passa a ser o salário profissional. Então, a insalubridade deveria começar a ser calculada sobre ela, né? Sobre o piso. Mas a gente sabe que isso vai ser uma questão de negociação coletiva / judicialização a partir do momento que o piso já estiver vigente para todo mundo. Então, isso ainda é uma segunda batalha para que a gente saiba, porque dá uma diferença imensa. O que hoje em dia é R$ 200 no máximo, passa a ser R$ 400. Então, é uma diferença muito grande também na remuneração global daquele profissional. Mas é outra briga e a gente também já está atento a isso. Só que o trabalhador tem que entender que a gente também não pode ficar falando toda hora, porque senão a gente vai munindo as empresas também de informações do que a gente quer fazer. Né? E aí, quando a gente chegar lá com a ação, ele já está lá bem tranquilinho lá, com a sua defesa bem feita, com o seu lobby feito com o juiz, feito com. E a gente sabe que isso acontece, gente. A gente viu dentro do Supremo como que foi feito cada hora uma ação, segurando, ele vem liminar, sempre assim num domingo, sempre numa sexta-feira, né? Ou seja, vou dar uma notícia para vocês aqui. Sexta-feira, às 7 horas da noite, recebo do Sindicato Patronal uma comunicação que a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde entrou uma ação pedindo uma mediação, né, para negociar com a federação e com a Confederação dos Trabalhadores. E sexta-feira, né, agora sexta-feira foi dia 29, né? Dia 29, ou seja, agora, final do mês. Ou seja, parece que faz realmente para acabar com o nosso dia. Né? Igual a decisão do Barroso, que foi no dia 9 de setembro, né, no domingo, meio-dia, que eu fiquei sabendo disso. Então, assim, as coisas funcionam assim. A nossa vida não é fácil, né, como trabalhador. Mas sigamos, né? Tem a questão agora da carga horária. Eu trabalho 12h36 sem folga. Eu trabalho 220 horas? Eita! Teoricamente, não. Vou até te dar o óculos agora.
Teoricamente, o 12 por 36 seria 180. Mas a gente tem uma orientação jurisprudencial que fala que os cálculos de hora extra e verbas rescisórias teriam que ser sobre 220. Por quê? Porque quando a gente faz a média geral do 12 por 36, ele vai ficar em 219. Porque uma semana vocês trabalham mais, outra vocês trabalham menos. Então, essa orientação sempre existiu. Ela é bem mais antiga. Mas a gente nunca pegava por quê? Porque nunca se cobrou isso? Porque a maior parte dos contratos são 180. A gente tem casos muito específicos de empresas que contratam o 12 por 36 em contrato já com 220 horas. Então, o enfermeiro vai saber melhor do que eu. É aquele bendito plantão no final de semana. Entendeu? É aquele que você sai, dobra a sua escala praticamente para trabalhar o final de semana. Isso é 220, ou seja, você não está trabalhando 180, você está trabalhando 220 horas. Então, sim, você tem que receber todas as definições pelos 220. Isso também já é uma briga que a gente está oficiando, negando a homologação, fazendo toda a documentação. Por quê? Se eu sou 12 por 36 e trabalho 180 certinho, numa jornada sem duplicar no final de semana, tudo bem, eu não tenho o que falar. Se eu sou 12 por 36 desse pessoal que tem esse plantãozinho aí a mais, é 220. Tem que ser pago por 220, conforme a orientação. A gente não vai assinar acordo estabelecendo que qualquer cálculo é só 180 ou menos do que isso de forma nenhuma. A gente vai pelo que está no contrato e pela carga que está no contrato. Então, pessoal, quando vocês mandam para mim lá no WhatsApp, olha, eu trabalho 12 por 36, é 180? Até pouco tempo eu estava respondendo para vocês lá, tudo certinho, manda nessa escadinha. Hoje eu não faço isso. Porque a gente precisa do contrato, vocês, do contra-cheque, para a gente fazer qualquer tipo de conta. Às vezes até da jornada, viu, gente? Do plantão da escala, para a gente ver. Porque é na escala que a gente observa que não está mais em 180, que tem plantão a mais aí na história. E que exemplo, o 12 por 60. A pessoa trabalha uma noite sim, duas não, e trabalha depois um feriado, complementa no domingo, de dia, entendeu? Então, assim, a gente precisa, por isso que a gente precisa desse contrato de trabalho, a gente precisa do contra-cheque, fazer conta, precisa do contra-cheque, falar jornada, para falar carga horária, a gente precisa do contrato, não tem como. E o trabalhador tem que começar a guardar documento, gente. Porque a gente pede para o trabalhador assim, manda o contrato de trabalho. Não tem. Não tem como, gente. É o contrato, é o que vai, é o que a empresa fala, não, tá no seu contrato, você tem que fazer isso para mim. Cadê a sua cópia? Entendeu? Então a gente tem que começar a guardar, contra-cheque tem que começar a guardar. Então assim, até contra-cheque hoje é mais fácil, que é tudo online, né? Então você baixa lá numa pasta do seu computador, no seu próprio celular mesmo, abre uma parte de imagem lá e coloca. Então assim, mas a gente precisa começar a ter essa obrigação também de trabalhador. Eu sei que é chato, né? Ninguém quer. É a segurança que a gente tem. Porque quando a gente firma um contrato, a gente tem que cumprir. Então, duas coisas que a gente tem que se ater na enfermagem, que eu falo, que a gente tinha que saber de cor e sorteado, né? Como dizia minha mãe. Uma é o contrato de trabalho e o outro é o nosso código de ética. São duas coisas que nos ajudam, mas nos derrubam também. Então, duas coisas que eu queria que você guardasse, né, da minha boca, que sai, é isso. Contrato de trabalho e código de ética. São duas coisas que te derrubam e te ajudam. Entendeu? E a gente escuta muito quando a gente pede documento assim, mas você devia saber. Não, não tem como saber. A gente está falando de muitos municípios, muitos hospitais, muitas contratações. E cada caso é um caso. Eu sei da lei, eu posso delimitar a lei, mas para poder atender você que me procurou, eu preciso saber a sua situação e o seu caso. Sim, porque é um contrato, pode ser contrato. A gente tem, depois da reforma trabalhista, nós temos diversas. Antes da reforma trabalhista, até que era mais tranquilo. Né? Após a reforma trabalhista, como se diz, ficou uma loucura. Né? A gente pega escala de hora, de escala de trabalhador aqui. Vou dar um exemplo. Né? Ainda há pouco, a gente estava discutindo com uma trabalhadora falando que o maior trabalho é 24 por 72. Eu falei, mas não existe esse cara, não, trabalha isso há 15 anos. Eu falei, gente, não pode. Não é porque é o Anderson, não é porque o sindicato não quer, não. É porque não existe. A nossa responsabilidade
é muito grande. O trabalhador fala, mas o médico faz, não, mas o médico faz, porque ele dorme lá 4, 5 horas. Ele dorme. A enfermagem descansa. A enfermagem, ou seja, 2 horas que ela vai para o trabalho, que ela vai para o descanso. Eu, por exemplo, até que eu vou me desligar de um plantão difícil, né, e é pelo menos 15, 20 minutos. Agora, pensa bem, você fazer 24 horas. Então, e assim, a gente reafirma o risco é quando na pandemia se criou uma medida provisória, né, para que o trabalhador da saúde pudesse realizar as 24 horas e caiu um dia depois. Por que ela caiu? Porque se viu que o risco era muito grande. E não é só para o usuário, é para o próprio trabalhador em se contaminar, em se machucar, em fazer um erro. Entendeu? Na hora de ir embora, ou seja, fica 24 horas trabalhando, depois você pega um carro e vai embora para casa, entendeu? E a segurança do paciente? Não é porque eu quero, não, gente. É porque realmente não tem escala mais de 12 horas. É uma coisa que é fora. E aí a gente quer brigar por 30 horas. Então, que é isso? 30 horas semanais? Então, assim, não fique bravo com a gente, não, com o sindicato, mas é porque não existe lei para isso. E se a gente assina uma coisa dessa aí, é dar uma carta para se correr o risco. Mas complementando, quando a gente fala das 24, ela é autorizada em convenção, com acordo para casos muito específicos, exatamente porque ela não é recomendada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, pelo desgaste do profissional. E quando a gente busca a aprovação de um piso para melhorar a remuneração dos técnicos e dos enfermeiros, é exatamente por saber todo o histórico de desgaste de que esses profissionais tem 2, 3 vínculos para poder ter uma remuneração mais digna. Então, quando se pensa no piso, vou poder ter apenas um vínculo, vou ter uma remuneração maior e vou ter um desgaste menor de vida. Então, tudo interligado. Então, por isso que a gente briga tanto por isso. Não, jornada de 24 horas não tem nada de positivo, é só perda. Aliás, a gente está chegando em quase 50 minutos, você passa rápido, né? Passou super rápido. Né? E aí eu queria ver com você, o que você quer reafirmar da sua fala, eu acho que tudo falou foi importante, não tem dúvida disso, mas o que você queria reafirmar com o trabalhador, deixar aqui, lembrar que trabalhadores, outras pessoas de outros segmentos, né, universidades, né, os acadêmicos, possam levar para ele, né, como algo principal. Bom, eu acho que a partir dos acadêmicos, você fez uma fala muito importante. A gente vê na faculdade sobre os conselhos, mas a gente não vê sobre os sindicatos. Os conselhos, eles são feitos para fiscalizar a profissão. Então, a gente ouve falar de quem vai nos fiscalizar a vida inteira, né, como profissionais, e a gente não ouve falar de quem vai nos defender como profissionais, que é o sindicato. Então, a importância, não só dos enfermeiros, mas de qualquer profissional do sindicato, do trabalho do sindicato, busque o sindicato, não vá só pelas fake news julgando o sindicato faz ou não faz, busque informações nas redes sociais, entre em contato, converse. A maior parte dos sindicatos, ele vai ter o administrativo, ele vai ter o jurídico disponível, ele vai ter o atendimento para cada caso, e isso é que faz toda a diferença. Em relação à enfermagem, é ter certeza que o piso, a aprovação foi um ganho, mas a aplicação correta dele ainda é uma luta. Assim como a gente teve o piso dos professores e a gente vê até hoje tantos problemas em relação a em esse pagamento, essa aplicação, mas eu tenho certeza absoluta que principalmente o CENG está nessa batalha, já fechou acordos importantes para que alguns profissionais já tenham esse piso garantido, já está em negociação com outros. Sabemos que não vai ser uma luta fácil e que não vamos desanimar, e é isso que a gente tem que fazer. Mas a gente precisa muito de você, profissional enfermeiro, fazendo contato, falando aqui não aconteceu isso, aqui ainda está dessa maneira, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis, né? Lembrando sempre, Minas é um estado continental. Eu aproveito para agradecer a oportunidade, espero realmente ter agregado algo, estou à disposição. E passo aqui meu agradecimento, porque eu sei da importância dos profissionais da enfermagem. Eles são da porta
O momento que eu entro é o momento que eu saio. Dentro de um hospital, eu lido com doença crônica, eu sei da importância que é para o funcionamento de um hospital, a equipe de enfermagens, desde o enfermeiro ao técnico, ao assistente. Então, o respeito que eu tenho por esses profissionais, eu espero que a gente realmente consiga que o piso logo, logo esteja acessível, seja um ganho para todos. Pessoal, é isso aí. A gente está encerrando aqui o nosso primeiro episódio, né, de tudo um pouco, né? Agradeço aqui em nome dos sindicatos de enfermeiros, né, que trouxemos a doutora Larissa para estar falando um pouco, né, de leis para nós, né? A Larissa aqui é uma grande parceira nossa aí. E no próximo episódio a gente vai ter aqui a enfermeira Daniele Soares, né, que ela vai falar sobre amamentação, né? Vamos falar de cuidados, né? Vamos falar da importância e vai falar um pouco de empreendedorismo também, né? Que ela como tem o consultório que ela atua lá, né? Ela faz todo esse trabalho dentro da saúde pública, mas também atende particular. Então, mostrar os outros caminhos que a enfermagem pode estar saindo dos hospitais também e, né, construindo, né, o seu próprio consultório, né, o seu próprio atendimento particular e com isso ter um dinheiro aí também para gastar com a sua família, que a gente fala muito de trabalho, o trabalho esquece, né? Que hoje o que nos sustenta é a família, né? Então se a gente está indo trabalhar, a gente consegue, é para a família, né? E é com a família, né? Então, da família sindicato aqui, da família também de tudo um pouquinho, a gente agradece a Larissa, né? Agradece a você que vai ouvir esse podcast, né? Esse videocast, como alguns chamam, né? E no próximo episódio a gente vai ter a Daniela aí falando de assessoria, né? Na maternidade e na amamentação. Tá bom? Te encontro lá. Um abraço. Fique com Deus. Até mais.